Prezados, Pai seja convosco. Mais uma vez quero te convidar para estudarmos a Palavra de Deus, seguindo as diretrizes da Escola Bíblica Dominical, falando sobre os valores do Reino de Deus neste trimestre de 2022, segundo trimestre. A relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Chegamos na lição número 3 e hoje falaremos sobre Jesus, o discípulo e a lei. A nossa base bíblica está em Mateus, no capítulo 5, versículos 17 a 20, que diz o seguinte: Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo se cumpra, ou seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Verso 20, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém. Aqui temos o texto que nos serve de base. E no versículo 20, o Senhor Jesus menciona escribas e fariseus. Quem eram os escribas, quem eram os fariseus? Escribas eram os homens que viviam literalmente de copiar a lei. E por que precisavam copiar? As escrituras eram originalmente escritas em papiro, depois em pergaminho, e consequentemente, com o passar do tempo, esse material havia uma deterioração do material e precisavam fazer constantes cópias. O uso constante, o manuseio, desgastavam este material e, repito, fazia-se necessário cópias. E estes homens viviam disso, ganhavam a vida, na verdade, fazendo este trabalho. Muito minucioso, muito trabalhoso, mas com muito denodo, com seriedade também. Fato é que hoje as nossas versões são baseadas nessas cópias feitas por estes homens, estes escribas, aqueles que viviam copiando a lei. E temos base para acreditar que eram realmente homens sérios, levavam muito a sério o que faziam. Glória a Deus pela vida deles. Porém, por estar em constante contato com a lei, entendiam tudo, eram chamados inclusive de mestres da lei, tinham as suas interpretações e algumas delas equivocadas. E em dados momentos Jesus os censurou por conta dessas interpretações equivocadas também. Já os fariseus, eles compunham uma seita do judaísmo, junto com outras como saduceus, herodianos, que eram mais um partido político do que uma seita religiosa. Porém, todos eles aparecem no Novo Testamento em discussões com Jesus e o mestre censura muito especialmente os fariseus. No capítulo 23 inteiro de Mateus você vai encontrar várias palavras de Jesus muito duras contra estes intérpretes da lei ou os adeptos do farisaísmo. Em geral, os fariseus eram escribas e os escribas eram fariseus também. Eles eram doutores da lei e viviam uma vida farisaica, impondo o seu estilo e sua interpretação da lei para com os seus alunos, os seus súditos também, para que cumprisse. E Jesus os censura porque eles mesmos não praticavam aquilo que ensinavam. Portanto, eram hipócritas, demonstravam uma fachada que não viviam na realidade. Aí você vai dizer, mas então é fácil viver uma justiça acima da dos fariseus. Acontece que os fariseus tradicionalmente eram rígidos cumpridores da lei. Como eles viviam copiando a lei junto com os escribas e conheciam tudo, tinham as suas próprias interpretações. O que Jesus critica, na verdade, são as interpretações equivocadas, e Paulo vai dizer lá adiante também sobre a letra da lei que mata, no sentido de que o simples cumprir da lei, o ato frio de cumprir normas ou rituais da lei, não torna a pessoa salva, porque não era essa a função da lei, conforme lemos lá em Gálatas 3 e 24. A lei apontava a hediondez do pecado e a necessidade que o homem tem de se ser salvo por Deus pelo plano redentor de Cristo Jesus. Os fariseus realmente não entendiam dessa forma e achavam que podiam se justificar. Aliás, quando nós falamos de justificar, é exatamente isso, né? Justificar por que eu agi daquela forma, por que eu fiz aquilo, por que eu não fiz algo ou agi de uma determinada maneira ou não de outra e assim por diante.
E você vai encontrar muitas pessoas, tanto na Bíblia quanto fora dela e até hoje em dia, justificando seus atos. Porém, no sentido da salvação eterna, para irmos para a glória, é preciso aceitar a justificação que vem de Deus, que é um ato externo, que acontece fora do pecador por conta da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele sim pagou o preço, cumpriu toda a lei, como ele diz no versículo 17, não vim para abrogar, não vim para destruir a lei nem os profetas, eu vim para cumprir. E realmente cumpriu, que é o tópico 1 da nossa lição de hoje. Um compromisso com o passado. Quando nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir ou destruir o que foi escrito na lei e nos profetas. Ele veio para cumprir, efetivamente cumprir. Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, portanto ele valorizou aquilo que havia de melhor, que é a parte moral da lei. O que foi abolido, na verdade, foram as partes cerimoniais da lei. Não havia mais nenhum sentido, por exemplo, no Novo Testamento, cumprir com os rituais de trazer carneiros, bodes, ovelhas, ou outros tipos de animais para sacrificar na igreja. Não tem mais essa necessidade. O autor da carta aos Hebreus amplia esta ideia, este ensino do Novo Testamento, a nova aliança, que é superior à justiça, ou melhor, à lei do Antigo Testamento. A lei teve a sua parcela de importância e de função, que era apontar que o pecado é coisa horrorosa, coisa asquerosa e precisa ser resolvida na vida do pecador. Mas tem um plano de salvação e a justiça da nova aliança no reino dos céus é muito superior. Então, quando Jesus diz que os escribas e fariseus tinham sim uma justiça que era grande ou forte ou séria na compreensão deles, Jesus diz, a justiça de vocês, praticada por vocês, crentes em mim, tem que ser superior. Aleluia. Em verdade vos digo que se a vossa justiça não exceder, não for além da dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês serão dignos de entrar no reino dos céus. Mas em que sentido Jesus está dizendo isso? Ele ilustra esta realidade que ele está expressando aqui a partir do versículo 21 do capítulo 5 de Mateus. Ele vai falar sobre o não matarás, por exemplo. Uma das cláusulas da lei, lá dos 10 mandamentos, era não matarás, com o sentido de não assassinarás, porque você vai encontrar na Bíblia Sagrada muitas mortes, mandadas, guerras, por exemplo, instigada e mandada fazer pelo próprio Deus. Como Deus estaria se contradizendo? Não. O mandamento, a cláusula do 10 mandamentos que fala do matar é não assassinarás, sem motivo ou o quê? Então, Jesus disse, ouvistes que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo que se alguém apenas se encolerizar ou odiar sem motivo ao seu irmão, já cometeu adultério. Ou seja, lá no coração já pecou. É superior. Sobre o adultério, por exemplo. Jesus diz, no Mateus capítulo 5, lá pelo versículo 27, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que apenas atentar com desejos impuros no coração contra um homem, contra uma mulher, já cometeu adultério no coração. É superior, portanto. Uma terceira cláusula mencionada por Jesus é a questão do divórcio. Uma pergunta que fizeram para Jesus em outro momento foi, é lícito o homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Então esse qualquer motivo Jesus corrigiu e disse, não, é superior, o casamento é indissolúvel, apenas um item pode realmente tornar o casamento dissolúvel, que é o adultério, ensina Jesus. Portanto, a justiça para os súditos do reino dos céus é superior também nesse quesito do divórcio. Depois ele vai falar sobre os falsos juramentos. Lá pelos versículos 34, 30 a seguir, 33, você vai encontrar sobre a questão dos juramentos. 33. Outro sim ouvistes que foi dito, não perjurarás, que é jurar falso, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo,
que de maneira nenhuma jureis, aí nem pelo céu, nem pela terra, nem pelos cabelo da sua cabeça, em absoluto. Ou seja, os súditos do reino dos céus estão proibidos, atenção, proibidos de fazer juramentos. Aleluia. Na sequência, Jesus vai dizer, basta que o discípulo diga sim quando é sim, não quando é não. Era comum no Antigo Testamento, por exemplo, as pessoas fazerem votos e evocar autoridades ou jurar por alguém ou por alguma coisa. Absolutamente, o crente não precisa disso. A sua palavra deve ter força moral e espiritual, vigor. Ele precisa dizer sim quando é sim e não quando é não. Jesus ensina tudo isso, portanto, ampliou também esta cláusula da lei. E uma das cláusulas mais conhecidas é a do olho por olho e dente por dente. Capítulo 5 de Mateus, a partir do 38. Verso 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, ao perverso e etc. Aí Jesus vai dizer na sequência, não retribua. Se alguém bater na tua face direita, mostra a esquerda para ele. Se eu te forçar a andar uma milha, vai duas. Se quiser tirar a tua vestimenta, dá entrega logo a capa também, e etc. Não se afaste, não se esconda, não fuja de quem quer tomar emprestado alguma coisa de você e tudo isto. Mas a lei dizia na frieza do texto, não, olho por olho, dente por dente. Alguém te machucou o olho, machuque o olho dele. Alguém te feriu a orelha, fira a orelha dele. E assim sucessivamente. Era o que os fariseus ensinavam e tentavam praticar. Mas Jesus disse, vossa justiça tem que ser superior. Por falar nisso, justiça é definido como qualidade daquilo que está em conformidade com o que é direito. E justiça está atrelada à retidão, à integridade e à honestidade. Ser íntegro, como é Jó, por exemplo, é estar por inteiro na causa, abraçar completamente. Ser honesto é ser transparente em tudo e assim sucessivamente. Uma outra cláusula das 6 que Jesus menciona no capítulo 5 de Mateus é a questão do amor ao próximo. Temos aqui essa questão. Os escribas e fariseus ensinavam que se devia amar o próximo, subentendido alguém que eram seus amigos, né? Amigos, conforme verso 43 de Mateus 5, mas que deviam odiar os inimigos, que naturalmente eram pessoas que não estavam próximas, né? Mas na verdade, a Bíblia não ensina isso, é uma interpretação equivocada deles. E o Senhor Jesus vai dizer, na sequência, deixa eu ler o verso 43 aqui. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas, Aí Jesus diz, eu porém vos digo, justiça superior. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai Celestial, que também faz o seu sol nascer sobre justos e injustos, bons e maus, e ímpios e santos, e assim por diante. Tá, amados? Nosso padrão não era a justiça dos fariseus, e sim a justiça de Cristo colocada em nosso coração. Nesses 6 itens aqui do capítulo 5 de Mateus, nós encontramos essas ilustrações de que a nossa justiça, como filhos de Deus, súditos do reino dos céus, precisa realmente ser superior, e outra versão diz muito superior à dos escribas e fariseus. Mas voltando à questão da lei, a relação da lei com Jesus. Jesus cumpriu toda a lei. Isso está patente no verso 17. Não vim para revogar, mudar, alterar, menosprezar ou destruir a lei. Não, eu vim para cumprir. E cumpriu realmente. Então ele é o nosso exemplo, Jesus é o nosso exemplo nisto. Glória a Deus. A lei, teologicamente, tem sido entendida como dividida em 3 partes, ou 3 divisões. Primeiro, a questão moral, depois a cerimonial e a civil ou judicial. A lei moral envolve naturalmente os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, que mais? Respeitarás o teu pai e tua mãe, honrarás pai e mãe, honrar pai e mãe, e assim por diante. Todos os 10 têm a ver com a questão moral. Esta parte da lei Jesus valorizou e não aboliu.
e nem mesmo as epístolas ou a nova dispensação de forma geral jamais aboliu. Ela está em pé, esta parte moral da lei. Já a parte cerimonial, a divisão cerimonial, deixou de existir e a carta aos Hebreus nos informa que aqueles rituais do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Quando ele morreu, o véu do templo se rasgou, o caminho novo foi aberto e então foi abolido todos aqueles rituais. Não há mais necessidade alguma, nem de um templo físico sequer, porque nós somos, na verdade, o templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Temos sim os nossos templos onde congregamos, mas não dependemos de irmos fisicamente ao templo para poder ter uma comunhão com Cristo ou ser salvo e manter a salvação e ir para o céu, evidentemente. Onde nós congregamos é o local onde a comunidade se reúne para louvar a Deus, dar testemunho e ganhar outros para Cristo Jesus. É o local, repito, onde nós nos reunimos, nos abrigamos também das intempéries. Mas não que isso seja essencial para a salvação, mesmo porque os primeiros dias do cristianismo nem templos evangélicos havia. O povo se reunia nas casas para adorar a Deus. Portanto, as questões cerimoniais, todas elas, de sacrifícios, vestes clericais dos sacerdotes, ilustrando verdades espirituais, que todas foram cumpridas no Novo Testamento, elas todas foram abolidas. Você não encontra no Novo Testamento absolutamente nada. Nem o termo sacerdote é mencionado, aplicado aos obreiros da igreja no Novo Testamento. Não, em absoluto. Nós temos pastor, temos evangelista, temos apóstolo, temos presbíteros, diáconos, mas não sacerdote. Porque a lei do Antigo Testamento é que tinha um sistema sacerdotal que cumpriu-se em Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote e está no céu depois que ressuscitou para a glória de Deus. Então, a lei cerimonial, esta sim foi abolida. Não precisamos mais cumprir rituais judaicos absolutamente. Foi uma luta que Paulo teve contra, por exemplo, os judaizantes, que queriam trazer de volta os crentes para esses cumprimentos dos rituais. E não é necessário para a salvação. Você pode até fazer, se achar bonito ou o quê, mas não atrele a salvação a essas práticas, por favor. Nem mesmo a guarda do sábado ou de qualquer outro dia da semana para merecer a salvação. Mas a lei também falava das questões civis ou ainda judiciais, que era o que regulamentava a vida social em comunidade de Israel. Está lá em Êxodo 25, 1 a 31 a 17. Alguns desses itens podem estar, evidentemente, ainda em pé até hoje. A sociedade é a mesma, então muitas realidades que vivemos hoje são parecidas. Muitas não, porque o povo vivia primeiramente em tendas. Nós não vivemos mais em tendas, etc. Então, algumas coisas ainda persistem, outras não. A lei judicial tem a ver com as diversas responsabilidades civis, individuais e também sociais, pelo sistema lá da antiga aliança, da realidade que viveram aqueles israelitas no deserto e depois mesmo em Canaã. Que Deus em Cristo, então, nos abençoe, que possamos saber inteligentemente definir a parte da lei que é cerimonial, que eu não preciso mais correr atrás para cumprir, como faziam os fariseus, e impunham para os outros fazer, e também as festas religiosas e etc. e tal. Aliás, estamos aí a Páscoa agora, que tornou-se cristã e por aí adiante, tem o seu valor, tem o seu ensino e tal, mas eu não sou obrigado a cumprir, como era no Antigo Testamento. Todo judeu era obrigado, pelo menos 3 vezes ao ano, ir a Jerusalém para participar das 3 principais grandes festas. Acabou, não tem mais essa exigência, porque em Cristo Jesus toda a lei realmente se cumpriu. Ele cumpriu a lei. Glória a Deus por isso. A justiça, portanto, do reino de Deus, quando Jesus diz que deve ser superior à dos fariseus, é por conta disso. Ela parte do coração. A lei de Deus hoje está escrita no coração do salvo em Jesus Cristo. Então, quem ama a Deus e ama o próximo, não precisa ficar o tempo todo alguém policiando a vida dele para que ele não venha matar, roubar, destruir, o que mais, adulterar, etc. Porque ele teme a Deus, ele tem o Espírito Santo que dirige a sua vida, conforme Paulo diz em Gálatas 5,17, por exemplo, e também Romanos
8 e 14. É o Espírito Santo que torna real esta verdade profunda do Espírito Santo regendo a vida dos salvos em Jesus Cristo. A lei do Antigo Testamento teve a sua função, que é levar as pessoas a Cristo. Paulo vai dizer em Gálatas, no capítulo 3, versículo 24, que ela serviu-nos de aio, de condutor, para nos conduzir, todos os pecadores, a Cristo Jesus. Ele sim é o cumprimento final da lei, conforme também está escrito lá em Romanos, da mesma forma. Amados, então aqui nós aprendemos essa lição, que realmente a justiça esperada por aqueles que fazem parte do reino dos céus é superior, deve ser superior. Aos Gálatas, capítulo 3 e versículo 24, diz o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. É pela fé e não pelo cumprimento de normas, de regras ou de mandamentos que seremos salvos. Não, o pecador será salvo se ele aceitar a Cristo pela fé, a obra redentora, porque Cristo já pagou todo o preço e cumpriu todas as normas, toda a lei. Aleluia. Portanto, amados, este é o plano da salvação que a igreja deve continuar pregando e a justiça superior que nós precisamos ter efetivada em nossa vida. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete também na sua vida externa. Deus em Cristo te abençoe grandemente e até a próxima.